Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que você vai deixar aí o seu PC mais otimizado e muito mais leve com seu Windows, seja o 11, 10, Windows 7. Eu vou fazer aqui com o Windows 11, mas também funciona para as versões anteriores. Às vezes alguma coisa que muda, uma palavra ou outra, mas com certeza você vai conseguir otimizar o seu Windows anterior também. Principalmente você aí que tem um PC mediano, que precisa de um pouco mais de atenção aí na otimização. Então eu vou trazer várias dicas, lembrando que esse vídeo é um pouco mais longo, porque eu quis deixar aí bem completo. Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Primeiro a gente vai analisar quais programas estão inicializando com o nosso Windows. Para isso você vai apertar Ctrl Alt Del. Gerenciador de tarefas. Aqui, como você pode ver, no status tem vários que eu já desabilitei, mas o que tiver habilitado que você acha que não tem necessidade, por exemplo, se esse programa aqui tivesse habilitado, quando eu iniciasse o meu PC, ele automaticamente iniciaria com ele. Isso faz com que o processamento do computador muitas vezes fique lento e tal. Então você pode colocar aqui, clicando com o direito em cima, em desabilitar. Então tem vários programas aqui que eu já desabilitei para não iniciar junto com o computador. E esses aqui que são do Windows, aí você não mexe, porque daí é do próprio sistema do Windows mesmo. São programas que precisam aí inicializar junto com ele, ok? Para melhorar mais o nosso desempenho, é pesquisar pela Microsoft Store. Você vai entrar na Microsoft e aqui é onde tem o seu perfil, você vai ir em configurações, em atualizações de aplicativo, você deixa, vai estar ativado, né? Você deixa ele desativado. Por quê? Porque toda vez que você liga o computador, ele vai querer ficar atualizando aplicativos, muitos deles você nem utiliza. Então isso aí acaba deixando o processamento do computador um pouco mais lento e a internet com certeza também. E quando você quiser atualizar algum aplicativo, aí você vem aqui na biblioteca e você coloca aqui obter atualizações. Assim ele vai atualizando, ou você seleciona qual deles que você quer aí atualizar, ok? Outra função também que você pode desativar aí é a reprodução automática de vídeos, que é quando você entra aí na Microsoft Store, ele fica carregando vídeos automaticamente, na Steam. E para você que tem um computador mais mediano e uma banda larga mais simples, isso vai acabar prejudicando, então deixa desativado. Mais uma dica que eu dou para vocês aí é a gente entrar nas configurações do Windows e fazer mexer em algumas coisas ali. Você vem aqui em pesquisar, aqui embaixo, vem nesses 3 pontinhos, clique em configuração de pesquisa, vem em sistema e aqui em tela você pode desabilitar a luz noturna, porque é algo que você não vai utilizar muito, né? Manter essa luz noturna ligada. Então você pode aí desativá-la. Alguns usuários já relataram alguns bugs com a luz noturna. Não sei se a Microsoft vai resolver isso ou não, mas não são todos os computadores também que dá esse bug, mas caso o seu dê, né, já fica aí a dica também. Outra coisa são as configurações de tela, a resolução da tela, que muitas vezes quando você formata o computador, fica meio desconfigurado, os ícones às vezes ficam pequenos demais, às vezes ficam grandes demais, então é bom você dar uma mexida aqui. Ele sempre vai dar o recomendável para você, mas você pode ir alterando aqui a escala. No caso meu eu deixei 100% porque o meu já está ajustado do jeito que eu gosto, mas se você vê que seus ícones ficaram muito pequenos, você pode botar 125, porque daí ele dá uma aumentada aí nos ícones, ok? Isso aqui é mais uma dica muito importante para você aí que configurou o seu computador pela primeira vez. Aqui ainda em sistema nós temos também notificações, que é algo que às vezes incomoda bastante, então você pode desativar essas notificações, porque muitas vezes quando elas aparecem pode dar uma travadinha aí no seu PC. Se você vir aqui, ó, ativar não incomodar automaticamente, você pode colocar somente quando você estiver jogando, para não aparecer essas atualizações. Ao duplicar a sua tela, as faixas de notificações prioritárias também estão ocultas, então quando você tiver muitas telas aí duplicadas,
a utilizar um aplicativo no modo tela inteira, por exemplo, um programa que você está utilizando aí no computador, pela primeira hora após a atualização dos recursos do Windows. Então, quando o Windows ele fica atualizando, baixando os arquivos, então aí você pode ir selecionando conforme o seu desejo, né? Mas eu deixo já aqui tudo desativado, como eu não quero ser incomodado, eu deixo tudo desativado, né? Nós temos aqui a opção, hora e idioma. Aqui em digitação, é bom você deixar aqui, mostrar sugestões de texto ao digitar no teclado físico. Porque, por exemplo, se você abre o bloco de notas e você sem querer vai digitar alguma palavra, ele começa a te dar sugestões para você poder aí digitar corretamente. Principalmente quem tem problema aí de digitação no trabalho e tal, para não ocorrer um erro de digitar uma palavra aí incorreta, essa opção é muito importante. Então tem tanto essa, mostrar sugestões, como também tem corrigir automaticamente palavras com ortografia incorreta. Então essas duas opções aqui são muito importantes. Outra opção aí que eu vou dar para vocês é vocês virem aqui na área de trabalho em personalizar. Aqui nós temos tela de fundo. Evite de deixar aqui apresentação de slides. Às vezes tem pessoas que gostam de deixar na apresentação de slides e fica mudando a tela toda hora da área de trabalho. Isso acaba aí também diminuindo bastante o desempenho do seu computador, ok? Caso você tenha um computador aí mais lento. Então deixa só uma imagem mesmo, escolhe uma foto. Aqui em cores, você vai ter a opção efeitos de transparência. Para quem tem um computador mais lento, desativa. Porque ele vai criar sombras, transparência nas cores. Isso aí vai deixar o computador aí ocupando mais memória. Então você desativa aí efeitos de transparência. Mas se você tem um computador bom, né, pode deixar aí ativado mesmo. Que aqui onde tem cores, em cor em destaque, você deixa no manual, não coloca automático, porque você bota automático, ele fica alterando aí automaticamente as cores, ok? Isso acaba diminuindo a performance também do PC. Então deixa sempre em manual e escolhe a cor que você quer. Aqui nós temos também aplicativos. Em recursos opcionais, aqui você pode desinstalar várias coisas que você não utiliza, que já vem instalado automaticamente no seu Windows. Se você tem um HD pequeno, acaba ocupando memória. Então, o que você não for utilizar, você pode desinstalar também. Aí você pode vir aqui, em classificar por tamanho da instalação. Aí você começa a ver os aplicativos que realmente estão ocupando muito espaço no seu HD. Aí verifica aí o nome de cada um, vê qual que você não utiliza e você pode ir desinstalando, ok? Aqui em aplicativos e aplicativos instalados, que a gente tem acesso aí a todos os aplicativos que estão no computador, muitos deles você consegue sim desinstalar, os que vêm aí instalado no Windows. Mas tem alguns que você não consegue desinstalar desta maneira, como por exemplo aqui, o aplicativo câmera, não aparece a opção para desinstalá-lo. Então como que você vai fazer? Eu vou disponibilizar uma lista aí de comandos para o aplicativo PowerShell. Esses comandos aqui são os comandos que você vai digitar para os apps que você quer desinstalar. Por exemplo, eu quero desinstalar o câmera porque eu não tenho webcam no meu computador, não tem por que eu ter câmera. Então você vai copiar dar um Ctrl C, né, neste comando aqui, vai em pesquisar e digita PowerShell, vai clicar com o direito e executar como um administrador. E você vai dar um Ctrl V e apertar o Enter. Quando você apertar o Enter, ele vai desinstalar, ok? Eu não vou desinstalar minha câmera porque eu realmente uso o webcam. Mas para quem não precisa, né, pode estar desinstalando esse e muitos outros aplicativos que estão ocupando aí a sua memória do computador, espaço no HD e que você nem vai usar, né? Como por exemplo o clima. Hoje em dia a gente também pode ver pelo celular, enfim, é um exemplo. Aí você analisa aí toda a lista com bastante cuidado, vai olhando aqui no bloco de notas que eu vou aí disponibilizar qual que é o nome e vai copiando e desinstalando, ok? Isso é mais uma dica aí de ouro para você manter o seu PC sempre saudável. Outra dica também bem importante é você vir aqui, pesquisar painel de controle. E no painel de controle,
aqui você altera, né? Caso o seu apareça diferente do meu. Você vai clicar em opções de energia. Para que serve isso? Para manter o desempenho do seu computador, automaticamente ele vai utilizar mais energia da sua residência, né? Ou você fazer uma economia de energia, porém o desempenho do computador ele vai diminuir bastante. Então você pode selecionar equilibrado, faz o teste, vê como é que fica. Você pode colocar o alto desempenho, que vai consumir bem mais energia, ou você pode colocar a economia de energia, porém o seu computador ele não vai ficar aí tão rápido, né? Nas funções dele de programas e tal. Geralmente quem tem computador mais simples, com processador mais simples, placa-mãe, placa de vídeo, geralmente coloca aí alto desempenho sempre. O meu computador ele é um computador bom, porém eu sempre deixo em alto desempenho. Outra dica bem importante para que o seu computador ele tenha aí uma inicialização mais rápida é você clicar aqui, ó, escolher a função dos botões de energia, que quando eu pressionar o botão de energia, desligar. Se ele tiver suspender, você vai desligar o computador e ele ainda vai ficar gravando o que estava aberto e tal, e quando você ligar ele novamente, vai abrir tudo que você tinha deixado aberto. Então isso acaba aí prejudicando na hora de ligar, porque daí ele vai ficar carregando tudo de volta. Então sempre deixa aqui, ó, quando eu pressionar o botão de energia, desligar totalmente. Quando eu pressionar o botão de suspensão, aí você pode deixar suspender, porque daí você colocou suspensão, aí não tem problema. Mas desligar em si, bom você deixar no modo desligar mesmo, porque daí ele desliga 100% e não fica hibernando. Aqui ainda em aplicativos, você pode vir em mapas offline e você pode colocar também aqui para ele não fazer atualização do mapa automaticamente, porque também é uma função que nem todo mundo utiliza, né? Para ficar olhando mapas offline. Então você pode tirar essa opção para ele não ficar atualizando aí automaticamente os mapas offline também. Aqui a gente também tem uma outra opção muito importante, que se você clicar, você pesquisa ali vídeo, vem reprodução de vídeo, e aqui ó, salvar largura de banda de rede tocando vídeo em uma resolução mais baixa. Isso para quem tem uma internet aí mais lenta, um computador mais lento, você deixa ativado, porque quando você for tocar aí os vídeos no seu computador, ele já vai colocar aí com a qualidade mais inferior, assim economiza menos memória, menos internet, ok? Voltando aqui na tela que a gente estava em sistema, nós também temos essa opção armazenamento. Quando você clica aqui, você vê toda a sujeira que tem no seu computador que você não utiliza. Principalmente aqui, ó, arquivos temporários. Se você clica aqui, lixeira, arquivos de despejo de memória de erro do sistema. Downloads, você só vai selecionar casos a sua pasta de download não tenha nada que você se interessa, né? Arquivos de otimização de entrega, de log, miniaturas você deixa, não mexe, deixa assim. E os outros aqui, arquivos de internet temporários, antivírus, arquivos de mini despejo de erro do sistema, arquivos temporários. Isso aqui tudo você pode deletar, porque aqui são atualizações do antivírus, que ele usa e depois fica parado por uns 10 dias. Atualização do Windows, que ele deixa por uns 10 dias também. Então isso daqui de vez em quando você pode clicar aqui, ó, remover arquivos. Você pode primeiro clicar em atualizar, ele vai fazer uma nova varredura, e depois você pode clicar em remover arquivos, e daí ele vai fazer uma limpeza aí geral no seu computador. Essa dica aqui ela é muito importante, porque o Windows ele está sempre atualizando, sempre carregando arquivos no seu computador, e esses arquivos muitas vezes ficam lá no seu disco, e até ele deletar, né, automaticamente depois de um tempo. Às vezes você vai instalar um jogo e você tem uma HD com pouca memória, acaba aí que você não consegue fazer a instalação do que você precisa. Então sempre fica de olho aqui. Aqui também, onde a gente estava no sistema de armazenamento, você pode deixar o sensor de armazenamento, você deixa ele desligado. Porque se você deixar ele ativado, ele vai liberar espaço automaticamente, ou seja, sempre que você ligar o computador, ele vai estar aí deletando arquivos, fazendo varreduras, e isso vai acabar aí também diminuindo o desempenho do seu computador. Então deixa aqui desativado, e quando você lembrar novamente, você entra aqui e deleta os arquivos temporários que você não quer mais. Vai selecionando e vai removendo.
E aqui também em sistema, você vem aqui embaixo, onde está escrito área de transferência. E você pode deixar aqui também desativado, tá? Caso esteja ativado. Por quê? Aqui ele vai o Ctrl C, Ctrl V que você dá no computador, fica salvando tudo na sua memória RAM. E isso acaba deixando o computador aí mais lento também. Então, o histórico de área de transferência, você deixa aí ele desativado. Outra dica que eu dou também é no painel de controle, aqui onde tem mouse. Às vezes quando você faz a rolagem do mouse, às vezes pode ficar muito rápido, às vezes pode ficar muito lento. Isso vai depender de como o seu computador é. Se o seu computador for um computador mais lento, a rolagem do mouse mais rápida, ela seria mais interessante. Se você tem um computador que trava mais. Mas se você tem um computador mais rápido, a rolagem mais tranquila seria o ideal. Aí você vindo aqui em botão de rolagem e você vai selecionando o número de linhas de cada vez. Ó. Rolagem vertical, rolagem horizontal. Você vai tanto aumentando a velocidade como diminuindo. Isso é mais uma dica que eu dou aí pra você, ok? Outra dica que eu dou é aqui em contas, você pode colocar uma conta local, que é a sua conta administradora que você entra aí no seu perfil do computador, ou você pode logar também com a conta da Microsoft, que é o seu e-mail. Só que quando você for iniciar o computador, ele sempre vai pedir a senha. Aí se você se incomoda de ficar sempre colocando a senha, você pode usar uma conta local. E se você quiser fazer a troca, você pode adicionar novas contas aí no seu computador. Aqui em e-mail e contas, você tem essa opção, ó, adicionar uma conta da Microsoft. Aí eles vão pedir o seu e-mail, a sua senha, você consegue alterá-la, você consegue colocar a sua conta como administradora. Eu, particularmente, eu prefiro deixar como uma conta local mesmo e sem senha. Porque daí quando eu ligo o computador, ele liga bem mais rápido, não precisa ficar colocando senha toda hora. Aí vai depender muito de com quem você mora, se tem mais pessoas morando com você e você não quer que mexa no computador. Tem várias questões aí que você vai levar para decidir, né? E aqui em privacidade e segurança, você pode vir aqui, ó, permissões de pesquisa. Aqui em conta da Microsoft, caso você não utilize os serviços da Microsoft, como por exemplo o OneDrive, se você não utiliza, você pode deixar desativado. Conta corporativa ou de estudante também você pode deixar desativado. E se caso você também não tenha sincronizado um dispositivo aí no seu computador como um celular, você também pode tirar aí o histórico de pesquisa neste dispositivo. Então pode deixar isso aqui tudo desativado, que isso vai ajudar aí também no desempenho do seu PC. Outra opção que nós temos aqui é em jogos, modo de jogo para você aí que joga no computador. Quando você mantém ele ativado, assim que você inicia aí jogos, o computador ele para de fazer várias funções que ele faz, né, rotineiras, e foca só no jogo. Isso é muito importante para você que joga no computador, porque isso vai fazer com que o seu PC ele fique mais rápido na hora aí de você acessar o jogo. Então deixa sempre o modo de jogo ativado, ok? Outra dica importante é a gente pesquisar aqui Cortana. Quando aparecer aqui, ó, você clica com o direito e vem em configurações do aplicativo. Aqui você pode tirar também, porque enfim, se você não utiliza a Cortana, não tem por que ter ela. Ficar ocupando aí memória do seu computador também. Outra função também que você pode desativar é você vindo aqui, ó, histórico de atividades. Clica aqui, limpar histórico de atividades. Aqui você pode tanto limpar o histórico de atividades que você fez no seu computador, como pode também tirar a seleção, armazenar seu histórico de atividade neste dispositivo, que também, dependendo do seu caso, não vai ter utilidade. Isso tudo vai estar ocupando aí memória no seu PC. Então, eu sempre deixo desativado porque eu não utilizo o histórico mesmo. Então, para mim é tranquilo deixar desativado. Outra dica que eu quero também dar para vocês é vocês virem aqui, ó, em Windows Update, lá embaixo. Aqui vocês podem colocar para instalar tudo. Então, o Windows ele vai baixar todas as atualizações que faltam aí para o seu computador. E após ele instalar, você pode já colocar aqui, agora, pausar atualizações. Aí você pode escolher por uma semana, você pode colocar
por 2 semanas, 3, 4, entende? Isso vai fazer o quê? Com que o seu computador não fique aí atualizando toda hora. Então, quando você for ligar ele, o Windows não vai ficar pesquisando se tem atualização, não vai ficar baixando a atualização. A gente sabe aí que o Windows ele tem atualizações até bem grandes, inclusive com bastante MB. Então, se você já tem uma internet aí lenta, vai ficar mais lento ainda a internet, o processador. Então, você pode fazer isso. Você pode pausar por uma semana, que automaticamente ele vai aí retornar depois novamente a atualizar. Aqui também tem outras opções que você pode usar. Receba atualizações para outros produtos do Microsoft. Você pode desativar ou ativar se quiser. E para os aplicativos que estão aí em segundo plano, utilizando a memória RAM do seu computador, você vem aqui em aplicativos, aplicativos instalados, e você pode pegar os apps, por exemplo, opções avançadas. E aqui, permissões de aplicativos em tela de fundo. Quando você coloca nunca, esse app ele não vai ficar aí em segundo plano, utilizando a memória do seu computador, bateria, principalmente quem utiliza notebook, até a energia da sua casa, enfim, né? O computador começa a utilizar mais energia e ocupa mais memória e mais processamento também. Agora eu vou dar umas dicas aí um pouco mais complexas, caso você queira futuramente voltar aí à configuração anterior, basta criar aí um ponto de restauração. Por isso eu te aconselho aí a você criar esse ponto. Vou procurar aqui, criar ponto de restauração. Aqui vocês clicam em criar, vocês colocam um nome, por exemplo, para dizer que vocês modificaram algumas funções, e cliquem em criar. Assim, tudo que a gente fizer aqui de alteração, caso futuramente você queira retornar, já tem um ponto de restauração ali para você, ok? Outra dica de configuração é vocês virem aqui em sistema, depois vocês vêm em sobre, e você vem em configurações avançadas do sistema. Aí vocês vão abrir essa tela, e vocês vão vir aqui em desempenho, em configurações. E aqui vocês podem ajustar para que o seu computador tenha um melhor desempenho. Então, por exemplo, se você tem um computador aí que é mais fraco, você pode clicar aqui, ajustar para obter um melhor desempenho. Ele vai tirar todas as opções. E daí você vai olhando aqui e você vai selecionando as que te interessam. E você pode aí deixar só algumas opções, como por exemplo, mostrar conteúdo da janela ao arrastar, mostrar miniaturas em vez de ícones, rolar caixas de listagem suavemente, usar fontes de tela com cantos arredondados, para não ficar assim muito quadradão, né, as fontes. Mas enfim, também se isso não importa para você, você tem um computador mais simples e precisa realmente, é só clicar aqui, ele vai desativar tudo. Você só dá uma olhada aqui. Assim, a resolução do seu computador vai ficar bem simples, sem sombra, sem nada que vai aí exagerar no seu hardware, forçar ele. E daí você vai selecionando como você quer, né? Eu costumo deixar também aqui, deixar o Windows escolher a melhor opção, porque daí ele também vê qual que é a placa de vídeo que você tem, qual que é o processador que você tem, e daí ele mesmo que escolhe aí qual que é a opção mais correta. Isso se você tem um computador mais potente, se não, deixa aqui, obter melhor desempenho. Clique em aplicar, ok. E aqui na aba avançado, nós temos a opção de memória virtual, que é para quem tem aí pouca memória no computador. Se você tem bastante memória, você nem precisa mexer aqui, mas se você tem pouca, não selecionar essa caixa, aí você vem aqui em definir, tamanho personalizado, e aqui no cálculo, você vai ter que ver quanto de memória RAM que você tem. Por exemplo, vamos supor que você tenha 4 GB de memória. O valor em megabytes correspondente a aproximadamente 1,6 e meia o valor em megabytes da sua memória RAM. Então, por exemplo, abrindo aqui a calculadora, se a sua memória é de 4 GB, ela vai ter 4.096. Aí você vai colocar vezes 1,5, fica 6.144. Aí você vai colocar o valor aqui de 6.144, tanto embaixo quanto em cima. Vai colocar definir e apertar OK. No meu caso, como eu tenho bastante memória RAM, eu já deixo aqui gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Isso aqui é mais para quem está com problema, por exemplo,
daquelas telas azul que aparece, que é chamada tela da morte, travamento, problemas para iniciar o Windows. São problemas aí porque você tem pouca memória e vão se ocasionando. Então, essa dica é muito boa aí para quem tem pouca memória. Agora a gente vai vir aqui no Windows e vamos pesquisar gpgit. Por meio do editor de política de grupo local, a gente consegue fazer aí uma manutenção maior no computador, cancelando algumas funções aí que a gente não precisa, como por exemplo a Cortana. Se você rolar a barra para baixo e vir aqui em pesquisar, aqui onde tem permitir Cortana, você clica nele, clica em desabilitado e clica em aplicar e ok. Assim ela vai ficar desativada 100% e não vai ficar incomodando, ocupando memória no seu computador e processamento, ok? Agora a gente vai em pesquisar e você vai pesquisar regedit, editor de registro. E aqui a gente vai ter novas funções aí para poder mexer no nosso computador. Então, gente, esse endereço eu vou deixar um bloco de notas com o endereço já pronto. É só vocês darem um Ctrl C, né? Copiar e colar ali para chegar aqui onde tem a Cortana. Para vocês desabilitarem ela, é só vocês clicarem 2 vezes e mudar esse valor de 1 para 0 e apertar OK. Caso vocês entrem aqui e não tenha Allow Cortana, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o direito, novo, vão vir aqui, depende de quantos bits tem o computador de vocês, né? E daí vocês escrevem esse nome. E pronto. Aqui é porque eu já tinha feito, né? Aqui não deu pra fazer porque já tem uma ali. Mas caso não tenha, é só vocês criarem, ok? Fazendo isso, deixando aqui em 0, vocês conseguem 100% desabilitar aí a Cortana pelo editor de registro. Assim ajuda aí o computador, né, a não ficar pesando tanto. Ah, e se não tiver também a pasta Windows Search, o que você vai fazer? Você vai clicar com o direito aqui em novo e vai criar uma chave. Porque aqui as pastas, elas não são chamadas de pastas, e sim de chave. Aí você cria uma nova chave, coloca Windows Search como nome e vai lá, novo, e cria a Cortana, ok? Outra dica que eu quero dar é para quem tem aí SSD no computador. Se você tem um HD normal, essa dica não funciona assim muito bem. Mas se você tem um HD SSD, ela funciona muito bem, essa dica. Que é você vir aqui no registro e você vai procurar neste endereço aqui, ó, que eu vou deixar aí no bloco de notas. Você vai procurar a pasta Explorer. Você vai vir aqui e você vai criar uma nova chave. Se você já tiver a chave Serialize, com este nome aqui, ó, aqui na lista, você não precisa criar. Mas se você não tem, você clica com direito, novo, chave, coloca o nome Serialize, clica no Serialize, cria um novo de Word e você vai colocar este nome aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vai clicar 2 vezes e vai deixar o valor em 0, ok? Isso vai fazer com que o seu HD SSD não fique dando tanto delay na hora de carregar. Então vai acontecer o que? Ele vai ter menos delay aí na hora de carregar o seu HD SSD, ok? Se você quer fazer com o seu HD normal também, para quem tem HD normal, pode fazer. Só não vai ter tanta diferença assim como quem tem aí o SSD, ok? Outra dica que eu queria muito dar para vocês é aqui quando você pesquisa e ele começa a pesquisar na web, sabe? Por exemplo, vamos supor que você pesquisa carro, por exemplo. Ele não vai pesquisar só no seu computador, ele vai pesquisar na web também. Isso acaba aí até utilizando bastante da sua banda também. Como que a gente pode cancelar isso daqui? Mais uma vez aqui no editor de política de grupo local, aqui em pesquisar, na pastinha pesquisar, você vai procurar onde que está escrito não permitir pesquisa na web. Não pesquisar na web, não pesquisar na web nem exibir resultados, nananã. Aqui você clica 2 vezes, clica em habilitado, aplicar, ok. Aqui também. E aqui também.
E aqui dentro dessa pasta, neste endereço, que também vai estar aí no bloco de notas, você vai criar dois valores de Word de 32 bits, ok? Um você vai renomear com o nome de... vai colocar Bing Search Enable em uma delas e na outra Cortana Consent, como está escrito aqui, né? E daí você vai deixar todos eles com o valor 0. Fazendo este procedimento, aí sim, quando você for utilizar ali o pesquisar, não vai ficar mais aí pesquisando na internet, ok? Outra dica também, nesse endereço que eu vou deixar aí, ó, é no caso de vocês quererem aí tirar as atualizações automáticas do Windows, que a gente sabe que quando você tem um computador mediano e o Windows fica sempre atualizando, cada vez mais ele vai adicionando arquivos aí no seu computador. Então, se você quer tirar 100% aí dessas updates, você vai vir neste endereço, aqui nessa chave, nessa pasta AU, você vai vir aqui, ó, no Auto Update, e você vai deixar o valor como 1, ok? Assim você não vai ter mais problemas com isso. Outra dica que eu queria dar para vocês é a seguinte, por exemplo, vamos supor que você vai baixar um programa na internet e quer fazer aí a instalação no computador. Só que simplesmente o computador aí não permite que você instale esse programa, muitas vezes porque ele não é um programa oficial, enfim. E fica aparecendo aquela mensagem que você não pode fazer aí a instalação. Para usuários mais experientes, isso aí às vezes pode acabar prejudicando. Caso você queira cancelar isso, o que é que você faz? Você vai vir aqui em pesquisar, você vai pesquisar controle de aplicativos e do navegador, você vai vir em proteção baseada em reputação, configurações de proteção, e aqui em verificar aplicativos e arquivos, você deixa como desativado. Assim, se você for instalar algum programa aí não oficial, ele não vai ficar implicando, ok? Outra forma que você pode fazer aí para cancelar essa mensagem do Windows é você vir no editor de política de grupo local. Aí você vem em modelos administrativos, componentes do Windows, aí você vai entrar no Windows Defender Smart Screen, depois no Explorer, e aqui em configurar o Windows Defender Smart Screen, você coloca desabilitado, coloca aplicar, ok, e pronto. Ele não vai mais te incomodar aí quando você for instalar aí algum programa, tá? Quando você vem aqui em serviços, aqui a gente pode observar que tem vários serviços que o Windows ele faz aí no computador. Porém, muitos deles não têm utilidade no computador, enfim, só fica ocupando mais memória, mais processamento, como por exemplo aqui o Sysman, que serve para otimizar o Windows, só que muitas vezes, se você for ver, ele acaba deixando aí o seu HD em 100% de uso, né? Eu vou deixar uma lista aí também, no bloco de notas, com alguns dos serviços que você pode aí cancelar também, né? Que não tem muita utilidade. Para cancelar, você clica aqui. Se você quiser só parar ele por um momento, não, mas eu não quero cancelar, eu só quero parar ele agora. Você clica em parar, ele vai carregar e vai parar. Ou se você quer desativar 100%, é só você selecionar aqui, aplicar e deu. Ele não vai mais aí atrapalhar o seu computador. Então aí você pode ver quais serviços que você não utiliza e pode cancelar. Mas lembre, você precisa cancelar somente os serviços que dá para cancelar, porque realmente tem uns serviços aqui que são do sistema do Windows que não podem ser cancelados. Por isso eu vou deixar aí a listinha para você fazer download, ok? Eu já vou deixar aí também um arquivo de RAR para você abrir. Pode ser aberto com WinRAR ou com zip. Aqui dentro vai ter execute para deixar o Windows mais rápido. Você clica duas vezes aqui, eu não vou clicar porque eu já habilitei o meu. Mas daí você só vai clicando em OK, ele já vai fazer aí automaticamente algumas alterações no registro, o que vai deixar aí também algumas otimizações aí melhores no seu PC, ok? Se você quiser voltar atrás, depois é só clicar em restaurar, que ele vai fazer a restauração novamente, ok? Vou deixar esse arquivo aí também na descrição do vídeo para você fazer o download.
esse processo, ele vai ajudar aí o seu PC a desligar mais rápido, a se iniciar mais rápido, iniciar os programas um pouco mais rápido também. Até em questões, por exemplo, quando você passa o mouse e demora às vezes para abrir, né, os menus, ele vai fazer aí também a diminuição desse tempo. Mais uma coisa que acaba aí utilizando bastante recurso do PC, principalmente quem joga, se você pesquisar aqui, ó, agendador de tarefas, e você clicar em biblioteca de agendador, você vai ver todas as tarefas que o Windows agenda para começar a executar. Só que muitas vezes, por exemplo, se você costuma jogar à tarde, você não vai querer aí que uma dessas tarefas comece a trabalhar na hora que você estiver jogando e deixando aí o computador mais lento. Então o que você pode fazer? Você pode analisar aí no seu computador, porque cada computador vai ser um horário diferente. Então você clica aqui em uma delas, disparadores, clica 2 vezes e aqui você pode alterar o horário que ela vai iniciar, entendeu? Então você pode colocar para noite, um horário que você não esteja jogando, não esteja utilizando aí um programa mais pesado. Após mudar o horário, aí você clica em OK e está tudo certo. Isso é algo muito importante também, porque o agendador de tarefas é um dos que mais acabam aí ocupando processamento no PC. Então essa dica aí é bom você ter em mente, ficar de olho, para que não aconteça aí esses imprevistos que muitas vezes até acontecem, você nem sabe o que está acontecendo, o computador começa a travar, principalmente para quem tem aí um computador mais mediano. Fica ligado nisso, ok? Outra dica que eu queria dar aí para vocês é sobre a desfragmentação do disco. O que acontece? Muitas vezes ele fica fazendo esse serviço, quando você vem aqui em pesquisar, desfragmentar e otimizar unidades, aqui em alterar configurações, o desfragmentador ele faz o quê? Quando você vai instalando vários programas no seu HD, muitas vezes formam-se buracos entre as instalações. Então nada mais que ele faz é pegar tudo e juntar e deixar aquele espaço lá sobrando, é onde acaba aumentando o espaço aí no seu HD. E desfragmentando, o seu computador também consegue achar os arquivos muito mais rápido, porque eles ficam aí mais fáceis de se encontrar, mais organizados, vamos dizer assim. Só que se você tem um computador mediano, o que acontece? Ele fica desfragmentando semanalmente. E daí acaba, quando ele faz a desfragmentação, acaba prejudicando aí o processamento do seu computador, ok? Então você pode vir aqui, você pode colocar semanalmente, mensalmente. Se você é uma pessoa que quase não instala programa nenhum, você pode tranquilamente colocar mensalmente. Ah, mas eu não quero desfragmentador de jeito nenhum, tira do meu computador. Então você só clica aqui, ó, aperta em OK, que pronto, a desfragmentação ela não vai mais acontecer. E quando você quiser fazer manualmente, você seleciona os discos que você quer desfragmentar, coloca otimizar tudo. Simples assim, ok? Dando algumas dicas aqui de programas que eu utilizo no meu computador, eu queria dar umas dicas para vocês sobre isso. O CCleaner é um programa assim que você precisa muito ter no seu PC. Por quê? Ele faz um serviço que é de limpeza de registro, que é algo muito importante, porque se você não faz a limpeza do registro, o seu computador começa a ficar mais lento. Cada vez que você instala alguma coisa, por exemplo, cada vez que você faz um Windows Update, vai criando registros aí no seu computador e eles vão deixando o seu computador aí mais lento. Aqui, ó, na aba de registro, você procura erros, olha quanto que tem no meu computador. Você vem aqui, ó, verificar erros selecionados. Pode botar não, né? Corrigir todos os erros. Isso daqui é super rápido de fazer, mas faz uma diferença no seu computador que você não tem noção. Drivers Updater, que ele faz aí a atualização dos drivers automaticamente. Limpeza personalizada, ele analisa tudo, ó. Ele vai procurar tudo que tem de internet, cachê, que você entra na internet, assiste vídeo, uma foto que você vê e às vezes ele faz download. Você pode executar essas limpezas, ó. Aqui tem também essa função, né, que é uma função que eles adicionaram nova, que se você clicar em iniciar, ó. Então essa é uma dica que eu quero dar para quem faz instalação de jogos. Sempre que você formata o seu PC, eu te recomendo instalar o
Runtimes, que é nada mais e nada menos que ele faz automaticamente aí uma instalação. Você pode fazer o download. Ele instala todos os runtimes, né, que são necessários de 2005, 2008 do Virtual CC++. Ele instala o Java, ele instala a Net Framework, ele instala a Microsoft Visual. Então assim, é necessário, isso aqui é indispensável. Toda vez que você for aí instalar o seu Windows, instale o All-in-One Runtimes, que a abreviação é IO, né, que a gente fala. Então muitas vezes você vai instalar um jogo aí e vai dar um monte de erro pedindo para instalar o C++. E se você instala o IO, você não tem mais problema com isso. Outro programa que eu recomendo muito para vocês é o Super Anti-Spyware. Eu já tive problema com um vírus que eu instalei assim, programas super renomados de antivírus, eles não encontraram e o Super Anti-Spyware encontrou. Então, se você quer uma segurança mais no seu PC, eu recomendo até você comprar, né? Sempre usei e super recomendo, Super Anti-Spyware. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links, né, dos sites oficiais, caso você queira comprar o Anti-Spyware. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha. E não esquece de deixar aí a cidade da onde você está falando, para eu saber da onde você fala. Um abraço e até mais.